Estamos dando início a mais um Pod Café, o podcast dos empreendedores. Hoje eu e Mari estamos aqui com um empresário da cidade, um jovem e experiente empresário da cidade e que cedeu esse tempo para a gente para falar um pouco da sua vida, não é, Mari? Exatamente, Fábio. Hoje nós estamos muito felizes em receber um grande empresário aqui da nossa cidade de Garça, Manuel Frederico Teixeira Pinto, mais conhecido como Fred Teixeira Pinto. Fred, seja muito bem-vindo. Olha, eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês. Gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês desse programa, de trazer à população garcense um pouco da história, das pessoas que residem aqui na cidade. É uma coisa muito orgulhoso, né? Uma situação de muito orgulho para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fred. E Mari, sempre como a gente começa, a gente fala daquele cafezinho, né? Porque não tem coisa mais gostosa de que ouvir um podcast tomando aquele cafezinho e aquele café especial de Garça e região. Você tem toda a razão, Fábio. Nós aqui do Pod Café, a gente sempre faz uma homenagem, a gente fala um pouquinho sobre um café especial da nossa cidade. E hoje a gente trouxe para vocês o Café Grancelli. O Café Grancelli é um café muito bom, um café especial, iniciado pelos avós do Paulinho, veio pelo pai, agora com ele, ele estudou bastante, ele preferiu mudar um pouco a área do café, mudar um pouco o foco do café, e ele decidiu investir no café especial. Hoje ele exporta e também vende aqui no Brasil. É um café muito bom e o café do Grancelli eu recomendo, é muito bom. Isso mesmo, e Garça está bem servida nessa parte do café especial. Tem muitas marcas, o pessoal se adequando cada vez mais, fazendo muitos cursos, e isso só tende a valorizar esse café especial, não só de Garça, mas de toda a região, né, Mari? Exatamente, é maravilhoso. Que bom, que bom. Vamos lá, Fred, seja muito bem-vindo ao Pod Café. Fred, a gente queria saber aí de você, onde você nasceu, se você é de Garça, se você cresceu aqui, como foi aí a sua infância? Sim, eu sou nascido em Garça, né? Nasci em 19 de janeiro de 67, tenho 55 anos, né? Os meus pais também nasceram aqui em Garça. A gente tem saudade daquela época, né? Aquela época da juventude nossa, né? De brincar na calçada, carrinho de rolemã, jogar burca, né? Então a gente teve uma infância assim muito saudável, né? Muita saudade. Depois a gente vai crescendo e aí eu decidi partir para a área química, né? Para fazer uma faculdade de química. Então, em 1987 a gente foi para São Carlos. Comecei a fazer cursinho, estudei aqui até o primeiro grau em Garça, depois fui fazer... Que escola, Fred? Eu no Ilmar Machado. No Ilmar Machado. Até a 8ª série. Depois o primeiro e segundo colegial, vamos a Marília, no Ângulo. Né? Depois no terceiro colegial eu fui para Bauru. E aí a gente foi parar em São Carlos. Primeiro eu comecei em Ribeirão Preto. Né? Tá. Eu comecei, uma história muito interessante. Né? Eu gosto muito de animais, então desde pequeno eu queria ser veterinário. Né? Então vamos falar aí em 84, 85, eu sonhava em ser veterinário. Mas meu pai naquela época tinha um sítio, né? E você pensava sempre aquilo, puxa, e meu futuro? Eu gosto muito de cavalo, inclusive ia na hípica, tinha um cavalo lá na hípica, mas aí você começa, é minha paixão, gosto muito de animal, mas como é que eu vou conseguir sobreviver disso? Né? E em 86, né, em 82 para 83, o meu pai então cria a Teixeira Pinto, química, né? Então ele comprou uma pequena empresa, né, trouxe o químico, montou em Garça, e aí eu comecei a pensar nisso, né? Puxa, veterinária ou química? E aí... Foi na mesma época que você estava naquele momento de decisão da sua profissão. Aí cheguei a prestar a primeira fase da UEL, em Londrina, de veterinária. Então essa era a ideia. Aí eu passei na primeira fase, e nesse interino vem um representante, um engenheiro químico da BASF, vender matéria-prima para a gente aqui, e ele ficou uma semana aqui com a gente, né? Estava desenvolvendo uma nova linha de produto, e ele começou a conversar comigo, com meu pai. Puxa, peraí, Frederico, você
bacana, veterinária, mas poxa, tem tudo a ver, química. E você não gosta de química? Eu falo assim, de exatas, a gente gosta. Puxa, eu fiz minha faculdade em Ribeirão Preto. Eu tenho um apartamento em Ribeirão Preto. E eu viajo a semana toda. Você poderia fazer faculdade lá, morar no apartamento. Daí, a única situação é que como já tinha se encerrado as inscrições, né, para as escolas estaduais, só existia a UNAERP em Ribeirão Preto, que em janeiro tinha o vestibular para Química. E eu acabei, então, ok. Então, vamos deixar, não é um sonho, mas vamos deixar a veterinária de lado e vamos para Química. E aí a gente passou, fiquei 1 ano. Só que lá era aulas noturnas, né? E aquilo, durante o dia, eu comecei a fazer um estágio na USP de Ribeirão Preto, na parte de cosméticos, né? E comecei a pensar, falei, puxa, eu tenho necessidade de fazer uma escola à noite, já que eu não trabalho durante o dia? Eu acho que seria, né? E aí você vai se interagindo lá na USP, aí eu encontrei uma professora muito bacana e ela falou, Fred, cara, eu acho que você deveria estudar novamente e prestar um vestibular. E vim estudar na USP. E aí falei, bom, você está com razão. Então a gente pegou meio período ali, meio ano, começamos a estudar novamente. Aí eu entrei na faculdade de Química, só que daí na USP em São Carlos. Aí eu me formei lá em 1990, Química com atribuições tecnológicas, né? Eu participava de um grupo de pesquisa de uma resina através do bagaço de cana. Então, na época, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, mas aí a empresa estava crescendo e a necessidade, então, de eu vir para casa. Então, aí formei, graduei, tive uma experiência muito bacana na faculdade. A gente conseguiu receber uma premiação como os 3 melhores formandos Olha que legal. Da época, né? O Paraninfo foi o Mário Covas, né? Muito bacana. Aí em 91 a gente vem para Garça, aí começo a fazer estágios, eu fiquei 6 meses na Henkel em Jacareí, hoje é Clarent, não é mais Henkel, é a indústria química alemã. Depois eu fiquei na BASF, em São Caetano, e depois em 91 retornei a Garça então para começar a trabalhar na empresa. Esses momentos, estágios em outras empresas, foi uma decisão sua para aprender mais, para trazer para sua família? Porque quando você tem a parte na faculdade, né, e você imagina, na minha época não tinha computação, não é? Então a gente está vivendo uma fase de grandes transformações, mas não é muito tempo. Vamos falar, eu saí da faculdade em 90. A impressora era matricial. Sim. Então nós íamos fazer nossos trabalhos. Você tinha que agendar 1 hora na biblioteca de madrugada para você fazer o seu trabalho ali, de 100 páginas, demorava às vezes 1h30 para se imprimir. E não era... E os computadores da IBM usavam disquete, né? Tava começando a linguagem Pascal. Nossa, então, que era um disquete grande ainda. Então, gente, é uma coisa assim, né, que hoje com... o smartphone, a internet de velocidade. Então você estava lá imprimindo as páginas, estava chegando no final do trabalho, a impressora travava. Nossa, você perdia tudo. Então eram momentos assim, né? Que hoje a gente dá risada, né? Dá risada, né? Mas é um grande aprendizado. Então a gente tem muita teoria e quando você vem para o mercado de trabalho, você precisa ter a prática. Então, aí que a gente optou em fazer estágios, né? E as empresas abriram as portas para a gente ficou no laboratório, tendo um pouco mais de contato com a parte de saneantes, né? Que é a área de atuação nossa, que é shampoos, detergentes, no nosso caso específico para limpeza automotiva. Então, isso serviu de experiência e a gente retornar a Garça com mais bagagem. Ô Fred, você gostava dessa parte acadêmica que você até quis dar aula? Isso, depois, veja... A Garça, cidade assim do interior, né? Eu adoro Garça, mas é uma cidade interior. Então eu formado, vindo trabalhar, já estava namorando a Vanessa, minha atual esposa, e ela estudava em Bauru. Quantos anos você tinha nessa época? Conheceu a Vanessa? A Vanessa, olha, com 18 anos. 18 anos? 18 anos. Poxa vida. E é minha companheira até hoje. E
Aí eu vim para Garça, trabalhando, a Vanessa, na época namorada, estudando em Bauru, eu a via só no final de semana, e aí, na época, os amigos, Cláudio Delicato, o pessoal aí estava dando aula no CI, né? Ricardo Guanais, e aí o Fred, o Ricardo, se não me engano, dava aula de biologia, o Cláudio Delicato de física, e eu fui dar aula de química. Então foram 3 anos, muito gostoso. A gente deu aula no CI e na escola agrícola. Fiz grandes amizades, e até hoje ainda, passando na rua, professor Fred, as pessoas guardam. Os ex-alunos, né? Ex-alunos, foi muito bacana, dos quais, inclusive na minha empresa, né, o Juraci, que é do TI, dei aula para ele, a Simone, que trabalha com a gente em televendas, ainda a gente encontra ainda amigos daquela época. Aí quando a esposa acabou os estudos, isso aí em 94, aí já não tinha mais condição, né, de a gente continuar dando aula. Mas foi uma experiência muito gostosa, gratificante, né, e a gente tem amigos até hoje. Ô Fred, quando você voltou para Garça, você foi para a empresa familiar, para Teixeira Pinto. Como que foi esse momento da sua entrada? Os seus irmãos já estavam lá? Como que foi? A história, né, da Teixeira Pinto é o seguinte, né? Antes, em 1971, tinha se criado o meu avô, né, com o meu pai e a Taesa. A Taesa era uma empresa de óleo lubrificante, a gente distribuía óleo lubrificante. Em 79, então depois de 8 anos, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ela editou uma norma de tabelamento de óleo lubrificante. Então, a partir daquele momento, você só ganharia numa alta. Então, senão, ficou uma situação muito difícil. Então, em 79, meu pai, como atuação nossa era vender óleo lubrificante para posto, transportadora, né? Tinha já uma redistribuição, representantes. O que fazer, então, para a gente poder agregar mais valor, já que o tabelamento do óleo inviabilizava, né, o trabalho? Aí meu pai começou a revender uns produtos químicos de São José do Rio Preto. E aí começou a ver que era um mercado interessante, e aí nasceu a Teixeira Pinto em 83. Com isso, meu irmão, Carlos Augusto, né, nós éramos em 3 irmãos. Em dezembro a gente teve fatalidade de perder o nosso irmão caçula, o Luiz Fernando, muita saudade. Então, o Guto, né, como a gente se conhece na família, né, os mais antigos nos conhecem assim, não como Fred, né, é Maninho. Então, era o Maninho, o Guto e o Luiz Fernando Lolei. Tá. Então, o pessoal aí, né, os amigos de infância, não chama a gente por Fred, é Maninho. E na época, interessante, que tinha o Edson, que também era Maninho, só que o Maninho moreno. Tá, é o Edson Pires, né? Isso. Então, nós temos a mesma idade, estudamos junto, era Maninho loiro e Maninho moreno. Né? Então, e aí o Guto já trabalhava com 17 anos, né, com o meu pai. Aí a gente veio agregar. O Luiz Fernando veio a entrar com a gente em 1995, né? Então, uma empresa familiar, começou do meu avô. Meu avô veio de Portugal com 9 anos, né, lá do distrito de Lamego. Ele e o irmão, chegando aqui, se separaram. Ele não veio, foi encontrar o irmão depois de muitos anos, e quando reencontrou o irmão, depois de um curto espaço de tempo, uma fatalidade, o irmão assistindo uma corrida de Fórmula 1, lá no autódromo, Interlagos. Naquela época a segurança não era muito forte, escapou uma roda, bate no peito dele e ele veio a falecer. Então, meu avô sozinho, né? O interessante que fez eu refletir um pouco, meu avô nunca voltou a Portugal, né? Nunca, faleceu com 89 anos, nunca foi a Portugal para visitar, né? Sempre trabalhando, aquela vida sempre de muito trabalho, não pensar muito no lazer, né? Às vezes era até pecado pensar no lazer, não vou dizer, né? Então, aí começou com o meu avô, o meu pai e o Guto, dando sequência. E eu vim em 91 a somar com eles, e estamos aí para completar o ano que vem 30 anos, né? Poxa vida, o que o Fred ou o Maninho trouxe para Teixeira Pinto de novidade saindo aí da faculdade? Então, eu acho que eu sempre tive uma inquietude, assim, de questionar as coisas, né? Será que dá para fazer de forma diferente? Então, quando eu vim para cá, já era hábito, né, do meu pai, do meu irmão, muito mais do meu pai, né? Meu pai
trabalhava desde cedo, era o primeiro a chegar, o último a sair. E a gente trabalhava na Teixeira Pinto aí até 8, 9 horas da noite, quase todos os dias. E de sábado era até 4 horas da tarde. Então, meu pai chegou naquela época, 1994, 95, chegou até a comprar uma televisão, colocar na sala dele para assistir algum noticiário, e aí ficava assim, puxa, 9 horas da noite, o pai está lá ainda, tá a produção, vamos embora? Não tem que vamos ficar. Acompanhar o pai. Mas, puxa, mas não dá para fazer coisa diferente? Por que nós estamos aqui até esse momento? Por que nós temos que ficar fora do horário? Bom, porque na época, e aí vão estar levantando, o pessoal fala, pô, Fred, você tem uma idade avançada, vou falar de fax. Então, na época, os pedidos dos representantes chegavam via fax. Então, você não tinha um planejamento da produção. A gente trabalhava na expectativa que ia vender algo, né? E aí esperava os fax chegarem. E aí tinha que montar as cargas, e aí tinha que ir na produção, aí comecei com aquela inquietude, e falei, puxa, mas não tem uma forma, então a internet ainda era o começo. Como é que a gente pode fazer para ter informação um pouco mais cedo? E aí eu fui atrás, olhando muito o pessoal da Coca-Cola, que tinha aqueles coletor de dados, Sim. E a gente foi tentar implantar, estava no comecinho da internet, comecei a implantar esse sistema de captar pedidos, né? Só que daí dependia muito da internet, mas foi um passo. Então a gente começou a idealizar, e aí um garcense, o Luizito, né, que a mãe dele é da Francine, ele me ajudou bastante nessa época, ele estava desenvolvendo, pode-se dizer, um aplicativo para vendas. Então a gente começou nessa busca, no final da década de 90, a gente buscar alternativas, até que nasceu, que a gente chamou na época online, né, que era um sistema que ele fez de captar pedido. Então a gente também tinha um sistema da parte ERP da empresa, era um programa em DOS de uma empresa de Londrina, e aí a gente questionando também, ok, começamos a melhorar o processo de informação, de chegar aos pedidos, está aí o nosso faturamento. Por que demora tanto? Por que não está a parte do faturamento, com a contabilidade, com a gestão de matéria-prima? Aí a gente conhece hoje TOTOS, né? E a gente vai em busca, então, em 2000, a gente vem a implantar a parte também do RP na empresa. E aí a gente começa, né, com essa inquietude, melhoramos essa parte. Aí eu falei, puxa, eu estou já há 8 anos na parte interna da empresa, eu quero começar a conhecer o mercado. Então, a partir de 99, 2000, a gente começou a viajar. Eu viajava semanalmente, ia conhecer clientes, prospectar novos mercados, né? E aí aquela coisa começou a ser minha adrenalina, meu combustível. E eu brincava muito com o pessoal, né? Que eu saía com 220, quando eu chegava aqui o pessoal estava no 110, né? É sempre essa, você chega com aquilo olhando e tal. Cheio de ideias, né? Você pega o pessoal, pô, no seu dia a dia, pô, ótimo, visão do meu irmão, do meu pai, show. Mas a gente vinha sempre ali, né, trazendo informações. E aí foi uma experiência muito bacana, e daí a gente conseguiu, né, enxergar no mercado oportunidades que a Teixeira Pinto, a gente é pioneira, tem um slogan de quilômetros à frente, né? Quilômetros tem a ver com estrada, caminhões, e a gente, né, faz produtos para essa linha. E a gente conseguiu ser uma referência no mercado. Então, até 95, os produtos nossos eram feitos em tambores de 200 litros. Então, a diluição era baixa diluição. Você usava 1 litro do produto e diluía em 10 litros de água para aplicar no veículo. Então, os caminhões nossos transportavam praticamente água. Se você tinha um tambor de 200 litros, o produto era de baixa concentração, o frete era caro. E até hoje, mais de 80% da nossa venda é entregue por nossos caminhões. Só 20% é por transportadora. Então, a gente começa a buscar, puxa, e os clientes adoravam verificar o estoque dele, 20 tambores. Cheio de água, né? Só que naquela época, espaço não era problema. Mas
Hoje você vê que um posto ele é diminuto, ele tem que explorar a loja de conveniência, o depósito dele é pequeno. Sim. Então a gente veio com a ideia de lançar o produto concentrado. Ao invés do cara comprar 200 litros, um tambor, ele comprava 2 caixinhas de 4 galões de 5 litros e faria o mesmo resultado. Olha, que interessante. Só que aí você tem que quebrar As barreiras. as barreiras. Da pessoa olhar e falar, 200, pô, mas espera aí, 20 tambor, agora, de vez de 20 tambores eu vou comprar 40 caixa. Mas dá para empilhar uma em cima da outra? Que é isso? Sim. Não, mas isso não vai funcionar. E aí vem, para nos ajudar, o irmão mais novo, o Luiz Fernando, carinhosamente o Lulê. E ele era uma pessoa, assim, muito à frente do seu tempo. Ele era um sonhador, ele era um cara, assim, né, diferente. E aí, nós estávamos tendo dificuldade de entrar no mercado com essa ideia de produto de alta concentração. Porque a primeira pergunta que a pessoa fazia, mas como é que vai ser o controle? Eu não estou lá no lavador, ele vai pegar o produto e vai usar ele mais Sim. forte. Falei, não, mas aí nós temos que começar com treinamento para esse lavador. E aí o Luiz Fernando, saindo a campo, junto com os representantes, começou a implantar, principalmente no Paraná. Até que ele chegou no final de 90, em 97, 98, ele falou assim, Maninho, a gente precisa de um equipamento para aplicar esse produto. Porque se a gente usar no sistema convencional de pulverizador, é muito difícil. Será que a gente não consegue idealizar um equipamento que pudesse agilizar o processo, viesse com 2 reservatórios de 200 litros, onde ele temperaria e aplicaria aquele produto de pronto? Eu falei, olha, Luiz Fernando, a gente tem uma geradora de espuma que aplica shampoo, mas para produto alcalino, ácido, eu acho difícil. Não, mas se nós conseguimos... E até que eu no primeiro momento, né, falei, puxa, isso é muito difícil, mas fomos atrás. Até que em 99 deu origem a uma patente nossa aí, que é a máquina truque de aplicar produtos. Então a gente começou, então em 95 com produto concentrado e em 99 com equipamento, que até hoje nós somos Que legal. sozinho nesse mercado, não conseguiram ainda nos copiar um Interessante equipamento é que, como você falou no começo, ele foi a campo Foi a campo. para descobrir. Faz toda E é a a família diferença. empreendedora que trazendo empreendedorismo para o nosso podcast, Sim. né? A forma que é feita e tem que realmente sair atrás e visitar cliente, Com certeza, porque as coisas acontecem lá fora, né? Exatamente. E você lá fora, você consegue enxergar a sua empresa de fora e verificar, puxa, ele está satisfeito com a minha entrega, ele está satisfeito com o atendimento, ele está satisfeito com o produto, né? E as oportunidades estão lá. Então, o Luiz Fernando deixou, né, esse legado para a gente na parte de inovação, de equipamentos, e a gente, ao campo, a gente descobriu também, não é descobriu, viu que o mercado estava dando uma oportunidade muito boa. Em 2002, o CONAMA, né, que é um órgão do meio ambiente, ele implantou a licenciamento ambiental nos postos de gasolina. Então, todo posto de gasolina ia ter que fazer o seu licenciamento. Então, a partir daquele momento, a fiscalização chegava com um monte de requisitos para cobrar do posto. E posto de rodovia não tem rede de esgoto. Então, aqueles postos, eles lavavam veículos e aquela água, a água do banheiro, a água do vaso sanitário, aquilo tudo ia para onde? Por um sumidouro. Fazia ali uma represa, geralmente no final do posto, e tudo aquela descarte, aquela poluição ficava ali. Aí quando chega o órgão ambiental, fala, olha, você não tem rede de esgoto, você precisa tratar esse efluente. E a gente a campo, abrindo clientes, nossa, que maravilha, olha, abrimos esse cliente, esse posto, fizemos uma boa venda. No mês seguinte, eu retornando no cliente, ele fala, ô Frederico, eu estou com um problema. O pessoal lacrou o meu lavador porque eu não tenho uma alternativa para descartar esse efluente. Aí eu comecei a enxergar e falei, puxa, nós temos aí um problema. Se a maioria da nossa venda é postos de rodovia e eles vão começar a ter que passar por um licenciamento ambiental, nós vamos ter redução, né, do consumo nesses estabelecimentos. Mas de uma dificuldade vem a oportunidade. E se nós buscássemos uma tecnologia para tratar esse efluente? Só que até então não existia nada.
no Brasil, o mundo todo, na parte de tratamento de esgoto, já é reconhecido há muito tempo. Mas um sistema compacto para tratar efluente de lavagem automotiva não tinha. Então eu fui buscar na USP em São Paulo, o CIRRA, Centro Internacional de Referência de Reuso d'Água. Lá o Dr. Mierzia e Ivanildo e o Mierzia, eles são os papas no Brasil, né? Até então, estou falando em 2002, na parte de reutilização de água. Então, lá da Escola Politécnica, a gente foi lá, passei a necessidade para eles, a gente encampou um projeto, né, de um doutorado lá para tratar esgotos de efluentes de veículos com discos rotativos, né, que faria um biofilme, e a gente investiu um valor nisso, mas seria um projeto que demoraria a ser desenvolvido uns 2-3 anos. E a internet, naquele momento, já estava começando a melhorar, e a gente vai buscar, não sei se na época era Google, né? Procurando tecnologia. Descobri, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tinha uma patente deferida, em 2000, de um sistema compacto de reuso d'água. Entrei em contato, fui até a universidade, e aí o orientador falou, olha, essa tecnologia foi em parceria com 2 alunos de mestrado, um engenheiro químico, outro engenheiro de Minas. Eles montaram uma empresa em 2000 chamada Aquafloat para comercializar essa tecnologia. Venderam 2 equipamentos nesses 2 anos e pararam. Falei, aonde estão essas pessoas? E a gente veio a conhecê-los. Fizemos uma parceria, uma transferência de tecnologia, um contrato de 20 anos, que está finalizando, mas já foi renovado por um outro período. E lá nós pegamos essa tecnologia já pronta, eles transferiram o know-how e a gente, em 2005, então, monta uma empresa chamada E-Company, Tecnologia Ambiental, que lançou equipamentos compactos para reutilização de água. Então, a Teixeira Pinto ela fechou um ciclo. Ela faz o produto químico, equipamento para otimizar esse processo, só que isso gera um passivo, um efluente. E a gente vem fechando a sustentabilidade, nem pensando em ESG, mas automaticamente está aí. Assim. Né? Hoje, a pessoa com o grupo, né, com o nosso grupo, ela tem condição de fazer o ciclo fechar, a sustentabilidade. Então, empresas de ônibus, transportadoras, usinas, fazendas, compram o reuso, o ETAR, que é Sistema de Tratamento de Água para Reuso, e ele fecha o ciclo. Então, ele vai reutilizando aquela água no processo. Ele trata, o resíduo se chama lodo, ele é fácil de tratamento. Com isso aí a gente conseguiu ganhar um mercado bem interessante, né? Então, e aí coisas não vai parando. Aí você está no mercado, você começa a ver a parte do reuso, mas você fala, tá, qual é o outro ponto no posto que gera muito efluente? O banho. E aí você vai ver a média do brasileiro. O brasileiro demora 15 minutos para tomar um banho. E no posto de rodovia ainda, o caminhoneiro leva a sua companheira e ainda vai lavar roupa íntima no banheiro, não é? Verdade, porque está na estrada. E aí aquele caminhoneiro para no posto, vai fazer sua comida, não usa o restaurante do posto, mas usa o pátio. Mas vai lá usar o banheiro. E aquele cliente que abasteceu, quer tomar um banho e tem fila. Então, em 2006, a gente lançou um temporizador de banho. Isso até hoje... A gente é líder nesse mercado. Então, as pessoas... Olha, o bacana desse programa que está conversando, porque às vezes, né, conversando o que a Teixeira Pinto faz. Exatamente. Né? Exatamente. Essa oportunidade eu acho que isso de gera dúvida em muita gente isso, da cidade. Né? Então, e aí veio... Você vê, você na PPA, eletroeletrônica, mecânica, era produto químico, mas a gente agregou uma mecânica e a parte eletrônica. São temporizadores, e aí você, via senha, via QR Code, você, né, instala no banheiro e você limita o banho de 6 minutos. Olha que interessante. Aí corta a água? Corta a água. Que vai uma válvula no chuveiro e um tecladinho ali que ele vai estar mandando comando para a válvula. E você produz essa eletrônica, desenvolve e produz aqui na fábrica? Aqui em Garça. Porque a Teixeira Pinto, então ela ficou... A Teixeira Pinto química, né, que é a parte de produtos químicos. Aí tem a E-Company, que é a parte de reuso e temporizador de banho. A Skinjet, que é a parte de equipamentos para aplicar. Certo. A gente tem uma divisão em 2003,
o meu pai, né, finado pai e o Luiz Fernando, os dois nós começamos, mas eles que encabeçaram a criar a Nelore. Então a gente tem uma divisão agropecuária. Em 2007, o Luiz Fernando fez uma coisa que inimaginável, tanto é que tiveram que mudar o estatuto da ABCZ em 2008, porque meu irmão, ele conseguiu fazer a melhor matriz do ranking nacional em 2007 e 2008, chamado Merari com uma vaca. Porque até então era Jonas Barcelos, o próprio Jair Miranda, são pessoas muito tradicional na criação e excelentes criadores. Só que eles iam somente em exposições de alto nível, porque o custo, os animais muito caros. E meu irmão falou, não, eu vou querer fazer uma matriz do ranking, o animal era bom, mas ele levou em todas as exposições possíveis. E foi, cada exposição de pequeno porte ia ter pontuação. E isso, para fazer uma grande matriz do ranking, isso é um valor financeiro, puxa, eu fiz a melhor matriz do ranking, as descendentes vão valer muito. Sim. Então estava na mão de poucos esse domínio, né, dos grandes criadores. E o Luiz Fernando pegou a regra do jogo, falou, não, mas por que eles não vão no leilão, na exposição de Bauru, não vão para a exposição, só vão para Uberaba, só vão... Não. Para os grandes... Vamos. Leilões. E aí quando o pessoal foi tomar consciência que estava chegando no final, mas espera aí, quem que é Merari de Cubera Garça, branco de Garça? Mas como? Tá aqui despontando na cabeceira, como aí na hora que foram tentar, não deu mais. E a gente fez a grande matriz. Nossa, que... É uma coisa muito interessante. Então, tem essa parte, né, agropecuária e a questão de 2 anos, começamos com a parte também de empreendimentos. A gente lançou com parceria com o pessoal de Araçatuba, Birigui, né? A Jamil Buchala, a gente começou um loteamento aqui em Garça. Né? Então, a Quinta da Baronesa. Sim, e como anda a Quinta da Baronesa? Que parte está? Porque é fase, né? Que fase está a Quinta da Baronesa? Foi para nossa surpresa, né? Então aí vem essa parte familiar, né? A gente está conseguindo, a gente perdeu o nosso pai, meu pai com 79 anos, né? Ele faleceu no dia 3 de fevereiro, o meu irmão mais novo no dia 31 de dezembro. Então a gente teve com 51 anos, meu pai com 79. Foi muito perto um do outro, né? Como que foi essa... E foi fácil, o meu pai ficou 7 meses lá no Einstein, em São Paulo, e nesses 7 meses ele não ficou um único dia sem alguém da família. Ou era eu, ou o Guto, ou os nossos filhos. Então, até o pessoal do Einstein falou, olha, a gente nunca viu, num período tão longo, uma família tão presente. A gente chegava às 9 horas da manhã, lá tem a parte humanizada, meu pai ficou praticamente 7 meses em UTI. A gente entrava às 9 horas, no começo era 24 horas por dia, a gente ficava na UTI 24 horas, tomava banho, almoçava, jantava e dormia lá dentro. Depois as coisas vão ficando, o fardo é muito difícil, você ver o seu herói, né, seu pai, seu ídolo, chegar numa situação dessa, ser entubado várias vezes, cirurgias, fazer diálise. Então, ele lutando sempre, né, isso... Então, a parte familiar nossa, que era boa, começou a se fazer, como que se diz assim, ter uma cumplicidade entre nós, ver que a família é algo extremamente importante na vida da gente, né? E a gente vê que a vida ela é breve, e a gente acha que a gente vive a eternidade. Eu, com 55 anos, muitos sonhos, continuo tendo sonhos, mas a vida é breve. Então, a gente tem que buscar sempre o bem ao próximo, dizer eu te amo para aquelas pessoas que nos importam sempre, né? E esses 7 meses fez a gente ver que a vida ela é breve, nós não somos eternos. Então, hoje tem a satisfação de na empresa estar trabalhando o meu filho se formou em engenharia química, Luiz Henrique, começou a trabalhar um ano passado com a gente. O meu sobrinho, meu xará, Fred, né? Fredinho, ele está em Goiânia, a gente abriu uma filial lá em 2018, ele está lá no comando. Tem lá também é fábrica? Isso, ou um depósito, né? Tá. Que futuramente deve se tornar. Ele fez um trabalho muito bacana, desbravador também, né? Tá com, a gente fala sangue nos olhos, né?
Então ele tem aberto ali a Bahia, Mato Grosso, Tocantins. É isso que eu ia te perguntar. A Teixeira Pinto hoje está presente no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Não é? Então a gente, boa parte é atendido por Garça e agora tem essa, lá em Goiânia, que também tem um quadro de representantes bons lá. Semanalmente a gente faz o envio de uma carreta e um truque toda semana lá para Goiânia. E a gente abriu um mercado que para a gente é novo, que é o agro, né? Então, a gente conseguiu por trabalho do Fred lá. Hoje nós temos uma parceria com a GCO. A GCO é detentora da marca Valtra, Massey Ferguson e Fendt no Brasil. Então são mais de 400 concessionárias, são líderes no mercado, né? A Fendt é a melhor a marca mundial, né, de tratores. Então participamos da AgriShow, né? Então a gente está indo bastante em evento em parceria com a ACO. Então a gente tem acesso hoje às maiores fazendas, né? No Maranhão, no Mato Grosso, grupo Blairo Maggi, Bom Futuro. Então a gente entrando com o produto químico e a máquina. E a gente lançou uma versão dessa truque, hoje é uma truque agro, específica para fazendas, onde você vai ter a rede elétrica, às vezes oscilando um pouco, o equipamento mais robusto, para lavar aqueles implementos de 3 milhões, 4 milhões de reais, e até então lavava com um pulverizador. E aí você vem com uma revolução de um equipamento, de ao invés de ele demorar 3, 4 horas para lavar o implemento dele, ele lava em meia hora, 1 hora no máximo. Você vê que é o nicho que está totalmente ali totalmente inexplorado, né? Então, e a gente conseguiu surfar, apesar do Brasil ter muitos desafios, mas o agro não para. O agro não para. E dentro desse agro aí, diz que você tem um produto que lava até boi. Isso. A gente, então, quando lançou a parte de Nelore, o nome Branco de Garça. Essa foi a marca Branco de Garça. E aí veio a oportunidade. Esse pessoal precisa lavar boi. Como é que eles lavam boi? Com mangueira, esponja e um sabão em pó, detergente. Sabão em pó, um couro de boi, judiação. Então a gente lança um sabão de coco chamado Branco de Garça. E uma lavadora de alta pressão que joga água e aplica produto. Então a gente começou a vender também a lavadora Branco de Garça. Então sempre você vê, você entra no mercado, Nelore, mas o que mais a gente pode oferecer? Começamos a criar, participava de leilão, mas em contrapartida esse animal precisa ser lavado, vamos fazer um sabão. Mas como aplicar? Vamos fazer um equipamento. Então aí nasceu Branco de Garça e até hoje... Todo negócio que vai entrando, vai descobrindo e vai trazendo benefícios para a área, né? Oportunidades. Muito bom, muito bom. Ô Fred, me diga uma coisa, eu sei que é um assunto difícil, mas vocês perderam o seu irmão no final do ano. Seu pai já estava internado. Ele ficou sabendo disso ou não? Não. É uma coisa assim... É muito louco, né? Do tempo, esse tempo que a gente passou, né? O meu pai, ele internado, o meu irmão se envolveu num acidente em outubro, em Marília, teve uma colisão em Marília para Marília, tudo, né? Teve um perito, tudo se levou a crer que o carro entrou perto de Laço na estrada, o meu irmão veio a colidir atrás, o condutor veio a falecer. Então foi um momento muito difícil, minha mãe sozinha com o meu irmão, porque eu e meu irmão, eu e o Guto, sempre em São Paulo. Porque era assim, era muito louco. O meu pai, ele tinha, a maioria do tempo ele estava lúcido, depois ele tinha a parte de delírio, era muita medicação. Então, o meu amor, dos meus irmãos, de todos, com o meu pai era grande, né? Meu pai era o ídolo nosso, não sei. Então, a gente lá, o Luiz Fernando se envolve num acidente desse. Então, o meu irmão mais velho tem que vir para a Garça. Meu pai não pode saber de nada. Aí depois, o meu irmão, ele pegou uma pneumonia no final de dezembro, não queria se tratar, tomando remédio em casa, e enfim, veio a se internar no dia 31 de dezembro, e quando se interna tem uma parada cardíaca. Aí, não era Covid, mas nós estávamos vivendo tempos de pandemia, então ele não pôde ser velado. Nossa. E o meu irmão passou o Natal com o meu pai. E eu estava lá em São Paulo para passar o Ano Novo com o meu pai.
Eu, minha esposa e meus filhos. E no dia 31 de dezembro, o Guto me liga, 7 horas da manhã. Boninho, nosso irmão faleceu. Uma pancada. Aquela loucura, a gente vem para casa, deixo os meus 2 filhos com o meu pai, falando que meu sogro havia piorado, eu tive que usar o nome do meu sogro, que ele teria sido internado, eu precisava levar a Vanessa lá, que a gente voltaria. Então, a gente sai de lá às 7 horas da manhã, chega aqui 11h30, meu irmão é enterrado às 3 horas, dia seguinte estou voltando para São Paulo para ficar com meu pai. E meu irmão falava constantemente por vídeo, e eu, puxa, o Luiz Fernando está falando mais comigo, porque fala, não pai, ele está viajando, pai, onde ele está a internet não pega. Então, é um momento muito duro, muito triste. Minha mãe, nossa senhora, eu não tenho ideia, a gente não faz ideia o que é a mãe enterrar um filho. Isso não deveria mas acontecer, Deus, né? A gente, graças a Deus, né, a família e religião, isso tem que fazer parte da nossa vida, é o alicerce. Com certeza. Quando a gente esgota tudo, mas Deus colocou na nossa vida. Meu irmão nasceu dia 15 de dezembro, o Luiz Fernando. No dia 15 de dezembro nasce a filhinha dele, chamada Luísa. Hoje ela tem 2 anos e meio. Nossa. A Luísa é a cara do meu irmão. Todo dia que eu vejo minha sobrinha, eu vejo meu irmão ali. Então, ela está sendo a continuidade do Luiz Fernando nas nossas vidas, né? Ela é a alegria, e hoje a minha mãe também já é bisneto, o Carlos Augusto já é avô, o Fredinho já é pai, com a Manuela. O Fredinho já é pai? Então a família está se renovando. Então Sim. a gente na empresa está na 4ª geração. Começou com o meu avô, o meu pai, eu, o Guto e o Luiz Fernando, e agora o Fred, o Luiz Felipe, que está também aqui na parte agropecuária, na Teixeira Pinto, o Luiz Henrique na parte de produção, o Fred comercial lá. As únicas os 2 membros da família, a Giovana, a filha mais nova do Guto, está fazendo veterinária em Campinas. E o meu filho, o Ruivinho, né, diferente, ele quis ir para medicina. Nós não temos ninguém da família que é médico, mas ele está lá em Ribeirão Preto, está finalizando o primeiro ano lá de medicina, muito feliz da vida. Mas a gente aqui, a família nossa, né, a mãe, graças a Deus, muito forte, lúcida. Hoje eu agradeço a cada dia que eu posso ter ela mais um dia na minha vida. Né? Então, isso mostrou que a família é o alicerce. Tem que ter religiosidade independente do seu credo, mas é importante você saber que, né, tem uma força superior. Exatamente. E são momentos difíceis, ruins, que no final a gente tem que ver o lado bom, né? No final, uniu a família e esse tempo todo que vocês ficaram fora, eu tenho certeza que os seus filhos, a 3ª geração, a 4ª geração, né? Conseguiu entender um pouco melhor do negócio para conseguir dar continuidade também. Isso foi para a gente, de um lado, um choque, porque a gente acha que somos insubstituíveis, né? Como vai ser a empresa sem nós? E 7 meses nós ficamos ausentes. E a empresa, graças a Deus, graças aí ao Fred, ao Luiz Henrique, ao Luiz Felipe, lógico que a gente de longe acessava algumas coisas, mas sem cabeça. Está sempre dando comando ali. Mas eles conseguiram, então isso para a gente é uma satisfação, um orgulho, saber que o desafio de uma empresa familiar é muito grande. A convivência do lado empresarial com o lado familiar é uma linha muito tênue. A gente tem aqui em Garça, né, meu pai contava muitas histórias das grandes famílias, que a sucessão ela vai se perdendo, né? Sim. Então você tinha um avô rico, um pai e um neto pobre, né? Aquelas histórias. Então isso é muito importante, essa parte familiar, de saber que a gente tem que gostar das pessoas pela qualidade, né? Sim. Todo mundo tem defeitos, mas não devemos enaltecer os defeitos, e sim gostar das pessoas pela qualidade, né? Exatamente. O Fred, e aí como vocês estavam junto ao pai de vocês, o momento mais difícil, que foi o momento da passagem dele, quem estava com ele? Que esse é o momento mais triste. É uma coisa assim, então era a troca de turno que a gente brincava, da troca de turno. Eu estava pegando o carro, eu e a Vanessa, porque no final a Vanessa começou a ir comigo, porque eu já não estava dormindo mais, né? A gente é muito intenso
você está vendo seu pai ali e numa UTI com todos os aparelhos ligados e você ali e toda hora com intercorrências, né? E eu acho, né, muito bom essa parte humanizada, mas primeiro precisaria ter uma triagem se as pessoas estão preparadas a vivenciar isso. Porque, e aí, eu gostar de tecnologia, a primeira coisa que eu fiz no Einstein, maravilhoso, tinha levado meu pai há 3 anos atrás para ele fazer uma prótese no joelho, foi uma experiência maravilhosa, entrei com ele lá, fiquei com ele uma semana, ele colocou uma prótese no joelho, no dia seguinte ele já estava andando. Olha. Ficamos uma semana, voltamos, poxa, que bênção. Então também foi nesse espírito, e lá foi chegou a hora dele e tudo, na biópsia já deu complicações, ele ficou na UTI, e aquela situação muito grande. Então eu ficava lá uma semana, o Carlos Augusto ficava uma semana, geralmente a gente trocava de sexta-feira ou de sábado, eu já estava chegando próximo a Bauru e o Guto me liga, o pai acabou de falecer. Nossa. E estava segurando na mão dele, mas faleceu assim, com um semblante. O bacana é que ele conseguiu vivenciar em vida a união que eu e meu irmão, que eu e o Guto, já era uma união forte, mas agora é uma coisa mais ainda, né? Então, meu pai conseguiu, né, ver os filhos, os netos também, sempre presente lá, né? O meu pai é uma coisa maravilhosa, um avô sensacional. A minha mãe também, nem se fala. Mas meu pai, ele sempre... que a gente contando a história nossa, resumindo, né? A gente gosta de falar muito, mas... O meu pai, quando casou com a minha mãe, o meu avô tinha tido dificuldade financeira, tinha uma cerealista, indústria de alimentos Diva, tinha falido, né? O meu pai estudava em São Paulo, era 8 irmãos, meu pai é o mais velho, tinha 15 anos, no internato em São Paulo, ele teve que voltar a Garça para começar a trabalhar, porque meu avô tinha tido problema financeiro. Então, eles começaram a trabalhar. O meu pai, ele pegava um trem, e quando começou essa parte de cerealista, essa parte quando estava com dificuldade na cerealista, ele pegava um trem, passava a semana vendendo, então, Andradina, Rio Preto, a Noroeste e Alta Paulista, que na década de 70 a linha férrea no Brasil era completa, você pegava um trem aqui e ia pescar na Bolívia. E depois foi degradando tudo, e hoje está se retomando a malha férrea no Brasil. Mas na década de 70 eu fui várias vezes de trem para São Paulo. E o pai, então, ele passava a semana com um caixeirinho viajante. Chegava na quinta-feira, carregava um caminhãozinho com um ajudante e ia fazer entrega final de semana. O pai, quando casou com a mãe, meu pai era assalariado, trabalhava com meu avô, minha mãe trabalhava na prefeitura, e minha mãe que cuidava da parte financeira, da gestão financeira, era um envelopinho que ela colocava assim, dinheiro do aluguel, dinheiro da mercearia e depois os extras, carne, açougue. Chegava mês que acabava o dinheiro, então não tinha dinheiro para carne. Então ela ia no açougue, pegava um osso, pedia para serrar o meio, fazer sopa de tutano, para que aí você teria a proteína. Sim. Mas eram muito felizes, adoravam dançar, participavam de encontro de casais. E o meu pai sempre sonhador. Zinha, minha mãe é Maria Onélia, ele chama o apelido Mariazinha, e carinhosamente meu pai chamava ela de Zinha. Zinha, eu vou dar uma casa para você um dia, com um carro na garagem, uma piscina. Ela fala, mas esse português é louco. Eu amo esse português, mas o português louco. Tá faltando dinheiro pra gente comprar uma carne. E ele fala que vai me dar um carro. Mas meu pai ele cumpriu. Era uma coisa assim, sabe? É um sonhador, mas correu atrás, né? Então essas histórias... Meu pai, quando casou com a minha mãe, foi passar a lua de mel em Santos, na casa de um primo, foi com uma Kombi, sem dinheiro. Então ele passa na Galeria Pagé, que hoje não existe mais, Galeria Pagé era os produtos do Paraguai, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. O meu pai comprou radinhos de pilha enfiado, deu um cheque, para voltar em Garça, vender os radinhos de pilha para poder pagar a viagem. Agora, você imagine você daqui a São Paulo de Kombi naquela época. Então, mas isso mostrou para a gente que o trabalho, né? Eu acho que se você preza pelo trabalho, se você acredita em você, né? Se você hoje está fazendo uma coisa que você não gosta, o único responsável é você. Se você hoje está trabalhando em algum local que não satisfaz,
A culpa não é do patrão, não é do amigo, é que você tem que mudar a sua zona de conforto. Porque a gente passa o maior período da nossa vida no trabalho, a gente convive mais com os nossos colaboradores, né, nas empresas do que com a própria família. Exatamente. Então, tem que se tornar um ambiente que tem que ter o prazer. E aí, tendo prazer, a coisa acontece, porque você gosta daquilo que você faz. Então, você brilha os olhos quando você fala. Então, isso te motiva. Agora, se todo dia, o pior dia para você é a segunda-feira, porque está começando a semana, reflita. Reflita. Né? Alguma coisa está de errado. É uma mensagem muito importante. Uma coisa tem que mudar, né? Muito bem. Ô Fred, no meio disso tudo, essa intensidade que é a empresa que vem acontecendo tudo, você achou um espacinho aí para ser presidente da Associação Comercial e Industrial de Garça, a SIG. O que te levou a isso? Porque é difícil o pessoal da indústria vir para uma associação comercial. Se fala comércio, é muito mais comércio do que indústria. E você veio e revolucionou, aliás, a associação comercial. Veja, é uma coisa... É aquele prazer de servir, né? Então, a gente se sente agraciado por ter tido a oportunidade de nascer numa família maravilhosa que deu todo um amparo para a gente ter tido a possibilidade de ter outros horizontes, fazer uma faculdade, se graduar. Então, é uma forma da gente retribuir com a nossa coletividade, né? Às vezes a gente critica bastante, gostaria que as coisas fossem diferentes, e tem aquele conto, né, que se você não pode mudar o estado natural das coisas, você pode alterar aquilo que você faz. Se não dá para você limpar a tua cidade, vá a tua calçada, né? Então, essa situação. Então, quando a gente vem para cá, o Neto, José Antônio de Matos Neto, da Sotebra, né? O Neto resolveu montar uma chapa, porque até então a associação comercial era muito comércio, né? E excelentes pessoas passaram por lá, nossa, maravilha. Inclusive, meu avô Carlos também foi presidente já da SIG. E aí, estava uma associação muito presa somente com a renda do associado. Então, era uma associação com 100 e poucos associados, né? E aí o Neto chama um pessoal jovem, né, monta uma chapa, né, para concorrer, me convidou para ser diretor da indústria, isso nós estamos falando em 95, né? E aí a gente foi participar lá como diretor de indústria. E tivemos a oportunidade de estar nascendo, né, em Marília, a Unimed. A Unimed estava crescendo em Marília e ela queria montar um plano popular em Garça. E aí eu, né, indo a Marília, com o Neto, conseguimos ter uma reunião lá com o pessoal da Unimed e falou, olha, vamos trazer o plano, não é um plano popular, um plano empresa via Unimed em Garça, para os colaboradores do comércio e da indústria. Então a gente conseguiu implementar, né, a Unimed em Garça. Com isso a gente começou a ver a associação comercial, que dependia somente da mensalidade, tinha na época, sei lá, 7 mil, 8 mil reais de faturamento mês, né? Então tinha muito aquela situação de não ter caixa para fazer muitas coisas, e aí começa a administrar um seguro, né, a Unimed, lá, um plano de saúde. E aí isso começa a ter um valor diferenciado para o associado. Quem ia na Unimed, o valor era mais alto, via associação, então a gente começa a fazer um trabalho. Criar valor, né? Criar valor. E aí gostei, né? Em 99 a gente é eleito presidente e não queria desocupar a cadeira. Fomos um pioneiro a ficar três mandatos, né? Nunca tinha tido 3 mandatos subsequentes aí. E mudamos de sede, estava no começo, ali era do lado do cinema, e depois a gente passou para aquele prédio que era um banco ali na esquina da prefeitura, e depois veio a começar a construir a sua sede. Então, quando a gente saiu da associação, estava com em torno de 400 associados, né? E começou a desenvolver uns trabalhos aí, toda a equipe, o bacana que a diretoria participava. Então, quem ficou comigo, o Estevão, todas as pessoas ali, Tonon, né, que iam mudando o presidente, mas a diretoria continuava. Participativa, o João sempre, desde o começo ali com a gente. Então, isso foi muito bacana. A gente conseguiu, né, fazer a nossa contribuição. Entrei também participei do quadro da maçonaria, isso em 94,
E aí, mais vamos falar, um tabu, eu fui, depois de 3 anos, ser o orador da loja. Então, até então, o orador vai cuidar da parte do estatuto aqui, da maçonaria, tudo. Se ele tem que saber do regimento, mas é muito novo, então foi uma disruptura, porque sempre era uma pessoa de muitos anos. Então, a pessoa mais jovem a ser orador da loja. O primeiro presidente há 3 mandatos consecutivos. Mas a gente fazia com paixão, porque a associação é o se doar. A própria associação é a união de várias pessoas em prol de um bem comum. Exatamente. Então, se soubesse o poder que é associar-se, que é fortalecer, mas a gente sempre tem aquela situação. O que a associação pode dar por mim? Não. O que você pode fazer pela associação? Então a gente sempre espera. O que o Brasil pode fazer por mim? Dar Bolsa Família? Ou eu esperar que o Brasil dê uma boa educação para eu transformar? Então a gente sempre é receptivo nas coisas, né? E tem uma passagem assim. Eu recebi um livro, né, desse momento todo que a gente passou, depois que o pai faleceu, uma amiga indicou um livro que é A Chave de uma Boa Vida, né? E que a gente tem uma chave, a gente tem 2 portas na vida da gente, né? Tem a porta dos ganhos e a porta das perdas. E a gente precisa aprender que uma hora essa porta das perdas, ela vai ser aberta. Então a gente tem que saber que durante a vida a gente ganha a vida, a gente tem amizade, a gente começa uma profissão, a gente namora, a gente casa, a gente ganha filhos, então a gente ganha. Mas o balanço da vida é 0 a 0. O que a gente ganha, a gente vai perder. E essa situação de perdi o avô, uma dor, perdi o pai, terrível, perdi o irmão. E aí a gente começa a ver essa parte do sentido da vida. Então a gente tem que ter o tempo para o trabalhar, tem que ter o tempo para a família, tem que ter o tempo para nós, e a gente não é finito. E a gente deve fazer o bem para as pessoas, porque tem um livro do Cortella que fala assim, se eu não mais existisse, que falta eu faria? O se importar é trazer você para dentro de mim. Se eu me importo com você, eu trouxe você para dentro de mim, você não morre mais. É verdade. Então, se a gente entender que é uma passagem essa vida, que a gente está aqui para tornar a vida das pessoas que estão ao nosso redor melhor, que nós pudemos. Se não pudermos fazer diferença na cidade, que não puder fazer diferença no país, a gente pôde fazer diferença naquelas pessoas que estão ligadas a nós. Isso o pai sempre mostrou para a gente, tanto que a empresa nossa, vai completar o ano que vem 40 anos, você tem funcionário de 36 anos, 33, 30, 25. É baixíssima rotatividade, porque a gente conseguiu ter esse lado também familiar e profissional. A gente não se confunde muito as coisas, que a gente sempre fala assim, você não pode ser muito amigo do colaborador. Não, sabe? Pode, sabe? Tem a divisão. Você certo? pode ser amigo e ter os limites. Ter os limites, claro. Né? Ô Fred, e aí você falou uma coisa muito importante. Eu que tenho um carinho muito grande pela associação comercial, e você falou muito bem. O que eu posso fazer pela associação comercial? E as pessoas sempre esperam que a associação comercial e industrial faça por eles. E é isso mesmo que eu posso fazer pela associação comercial. E hoje, você que passou por lá, você sabe disso, que o associado paga uma taxinha. Hoje, essa contribuição, ela equivale a 22% apenas da receita da associação comercial. Ou seja, a associação comercial ela precisa sobreviver hoje, ela precisa vender serviços, senão ela não consegue se manter. E é isso aí. Você começou isso lá atrás, na hora que você viu, você e o neto, que tinha um produto. Foi um conceito que foi implementado, que até hoje... Exatamente. E a gente pode ver isso, não colocando, mas tem os sindicatos, quando eles sofreram um baque, eles não tinham nada a oferecer, a não ser, eu tenho sim uma piscina, algo
Mas nada que rentabilizasse Agregasse. eles, a não ser o pagamento mensal É que de antes, quem era. a parte da associação, antigamente, o que se via? Era simplesmente para as campanhas do Natal, do Dia das Mães e horário de abertura do comércio. Isso. E era a briga de você. E aí você chamava as pessoas para participar da reunião. As pessoas não são participativas. Exatamente. Não crítica, vão né? e depois criticam. Exato. Mas é Isso até isso hoje. que tem que se fazer. A pessoa tem que ir, tem que dar o seu ponto de vista e a gente tem que entender que na democracia o perder faz parte. Mas você colocou a sua ideia, você colocou o seu ponto de vista. Sim. Aí uma hora você ganha. A política é a arte do possível. Né? Não a corrupção, mas é a arte do Exatamente. possível, de você negociar, de compor, né? De agregar. E às vezes as pessoas, a maioria das vezes, é individualista. Então, se eu pago R$100 na associação, qual é o benefício? Eu tenho que gastar, eu tenho que receber R$100. Mas você está recebendo representatividade, você está recebendo um monte de coisa. Você pode trazer uma demanda para a associação. Olha, a minha empresa está precisando de um treinamento, uma qualificação melhor da minha equipe. Exatamente. Você tem condição de, via Sebrae, via quem for, trazer alguma qualificação? Né? É isso Então, mesmo. é essa parte da transformação. Agora, a mensalidade é uma forma de contribuição, porque como é que você vai Exatamente. manter uma entidade? Não é? Então, Funcionários e tudo mais. E hoje a associação ela traz soluções aos empresários. Então ela tem o você celular, que é um produto que qualquer um pode ter pagando a sua conta celular muito mais em conta. Tem cartão alimentação para os funcionários nas empresas, tem o SCPC, Boa Vista, certificado digital. Então hoje tem até faculdade dentro da associação comercial com precinho baratinho e pós-graduação. Olha, tudo EAD. Então é diferente, mudou. A associação hoje é diferente e começou lá com o Maninho, como diz, o Maninho. E no começo eu falava, mas quem que é o Maninho? O Maninho, Fred. a gente Fred, colocou Fred. na época saudades do Odeon, até bacana, né? Do seu pai, a compra do prédio, porque ele tem muita história. A gente tinha as reuniões da SIG e para adesão da equipe, no começo a gente começou sempre no final, aí comeu uma pizza, para também, porque no começo a diretoria participar também era uma forma de, então vai ter a reunião e depois nós vamos ter ali uma coisa, ia lá no Odeon para sentar, e aí foi criando isso. E as pessoas, né, o bacana é que essa parte do servir, então não era remunerado, agora vocês, funcionários, têm que, lógico, tem, mas a diretoria que está lá é por prazer, por ideal, né, da gente poder deixar alguma coisa. Então, é o assistencialismo, né? Assistencialismo. Exatamente. Então, gente, muito bacana. Bom. Parabéns, viu, Fred? Mudando um pouquinho de trabalho. assunto, a gente falou bastante de empresa, de ASIG. Vamos falar um pouco do Fred, do Maninho pai, do Maninho esposo. Como que é essa relação? Você já falou muito aqui que é muito carinho, é muito amor. Mas agora os filhos, o pai é meio chatinho, sabe? O pai pega no pé ou o pai... Pega no pé, o pai pega no pé. O pai entra no quarto, arruma as coisas no quarto, entra na sala do filho, já fala, filho, mas cadê o seu lixinho? Falou, pai, sabe aqui minha sala, aquela coisa toda. Porque desde eu acho que é de cada um, né? A responsabilidade, para mim, veio muito cedo, né? Então, você vê, os meus filhos estudaram fora, eu e minha esposa constantemente. O meu filho estudou em São Paulo, a gente ia em São Paulo, está em Ribeirão Preto, a gente vai sempre para Ribeirão Preto. Então, na minha época, meu pai foi uma vez e minha mãe me visitar. Eu morei em pensão. Quando saí, né, fui em pensão, meu pai não tinha tanta condição financeira. Né? Eu, quando entrei na USP lá, era um começo delicado, eu tinha um salário da FAPESP, de iniciação científica. E a gente comia no bandejão da faculdade. Então, você vai pegando a responsabilidade cedo, você sabe que a simplicidade deve fazer parte da vida. Apesar de eu sou tímido, então às vezes está na rua, a pessoa fala, pô, o cara não me cumprimentou, não, eu sou tímido, certo? A gente fala, mas eu sou resguardado, não sou uma pessoa assim, muito dada, então a gente tem... Mas a responsabilidade veio cedo, então você cobra muito dos filhos, né? Você quer que os filhos se despontem na escola, mas cada um tem o seu time, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Então, tenho 2 filhos maravilhosos, mas um é diferente do outro.
Mas a gente, então com a esposa também, como a gente desenvolveu muito a percepção, até brinca do Fred antena, porque é muito antenado. Você tá andando assim, tá processando, cara. Você anda no meio da fábrica, você já viu onde é que tá a coisa fora do lugar, aquele negócio. Então você chega em casa, a esposa já fala, desliga, não entra aqui, porque eu já falo, isso aqui tá fora do lugar, desliga, né? Mas fora isso, amo de paixão os filhos, a esposa. Espero só que com o exemplo que a gente faz para os nossos filhos, que os meus filhos cuidem de mim, da minha esposa, como nós cuidamos, como eu cuido do meu pai e da minha mãe. A minha esposa tem os 2 pais acamados, o meu sogro Eli, Deus certamente tem um local especial para quando ele chegar lá, uma pessoa maravilhosa, Dona Julieta, uma pessoa ímpar. Então eu tive o privilégio nessa vida, né, de ter 2 pais e 2 mães, né? Quer dizer, eu tenho o pai e a mãe, mas o meu sogro e minha sogra é a segunda família. Sim. Eu sou muito família, o pilar, gosto muito da minha casa, né? Viajo bastante, mas não vejo a hora de sempre estar aqui com a família. Mas se for fazer uma entrevista com os pais, o pai podia ser um pouco... Sorrir mais um pouquinho, não ser tão resistidinho e tal, mas... Né? Vou deixar que os netos vão dar um jeito quebra. Não, você precisa ver o Guto com a Manuela agora, faz aquele rapaz grandão lá, ela faz de gato e sapato, né? E é assim, a vida é assim. Bacana, gente. Muito bom. Maninha, a gente preparou para você uma coisa muito legal que eu acho que você vai gostar. Você precisa ver isso aqui. Oi, tio, tudo bem? Oi, gatão. Passando aqui não só por mim, mas pela Gigi e pelo Fred, para te agradecer pela parceria de sempre e falar que a gente ama você. Um beijão. Meu irmão, homenagem justa pela pessoa que você é, pelo empresário que você é, pela família, certo? E por tudo que você está construindo. Amo você de paixão. Sempre conte comigo, meu irmão. Tamo junto. Um beijo no seu coração, queridão. Te amo. Bom, falar sobre meu pai realmente uma coisa que me enche os olhos de lágrima, porque eu sinto muito orgulho, realmente. Eu sinto orgulho de ter ele como pai. Sinto muito honrado de ter tido a oportunidade também de ser filho dele, né? E não é da boca para fora, não é porque eu tô falando do meu pai, né, ou puxação de saco nem nada. Realmente eu sinto muito orgulho, né? Ele sempre foi uma pessoa muito justa, sempre foi uma pessoa assim incrível na minha vida, que, nossa, realmente eu me sinto muito orgulhoso mesmo de ter o Manuel Frederico como meu pai, né? Falando um pouco sobre o lado dele de empresário, né? Nesse ramo de empresário, ele também é uma pessoa espetacular, né? Sempre, as histórias que eu escutei sempre foram positivas, assim, né? Meu pai é aquela pessoa que, se ele coloca na cabeça que ele vai realizar uma ideia ou que ele vai desenvolver um novo projeto, ele só vai parar quando ele conseguir, e ele sempre consegue, né? Ele realmente uma pessoa que eu admiro, que eu pretendo, né, no meu futuro poder ser pelo menos parte do que meu pai é. Pretendo também, né, quando tiver minha família, conseguir ser um pai tão incrível igual ele é, porque é uma missão difícil, viu? Porque meu pai realmente é uma pessoa espetacular. E é isso. Né, é muito difícil a gente expressar nossos sentimentos, mas de uma maneira resumida, eu acho que realmente eu sinto muito orgulho de tê-lo como pai. Fala, paizão, beleza? Então, eu vim falar de você, que é algo muito especial, né? E eu queria dizer que eu só tenho a agradecer por ser seu filho, né? Por você sempre me apoiar, incentivar com tudo, por esse marido fantástico que você é, esse filho exemplar também, uma pessoa extremamente íntegra, honesta, profissional também exemplar, de muito sucesso também. E agora passou a ser o meu mentor também, de fato, né? A gente começou a trabalhar junto e espero que seja assim para a vida toda. Tô muito contente de estar realmente junto com você dia a dia. Enfim, pai, só agradecer
por esse homem exemplar que você é e esse grande exemplo que você dá pra gente dentro de casa, né? Então, queria terminar dizendo que eu te amo muito e é isso, tá? Beijão, paizão. Vou guardar tudo isso aí, moçada. Oi, querido. Uma satisfação enorme poder estar aqui hoje e falar um pouquinho de você. Bom, você sabe o quanto eu te admiro, tanto pela pessoa humana que você é, quanto pelo profissional que você se tornou. Sempre muito responsável, dedicado, determinado e tem sempre uma visão inovadora das coisas. Além da facilidade incrível que você tem de solucionar os problemas e até mesmo de antevê-los. Eu sempre brinco com você, né, que toda empresa gostaria de ter um profissional como você, pois, no meu ponto de vista, um bom profissional ele tem que gostar do que ele faz para ter sucesso. E você só não gosta, você ama, você adora o que você faz. E com certeza isso faz diferença. Também sempre agradeço a Deus por ter sido tão generoso comigo e colocado uma pessoa assim tão especial, tão iluminada como você no meu caminho. Formamos uma linda família, temos nossos 2 filhos e o filho incrível que você tem sido, o genro amoroso, dedicado, sem palavras para agradecer, o carinho que você tem tido com meus pais. Querido, eu sou sua fã. Eu tenho o maior orgulho de ser tua esposa e eu te amo de paixão. Beijos. Meu filho amado, falar de você é complicado, meu filho, porque você é tudo de bom. Você é a luz que ficou na minha vida. Depois que o Luiz Fernando e seu pai foi embora, tudo que você tem feito por mim e sabia, eu podia esperar, porque você sempre foi assim, uma pessoa íntegra, uma pessoa de coração, você age com o coração. E eu, filho, tenho muito orgulho de estar aqui falando de você, porque as qualidades são muitas, muitas. Entre elas, você como pai, como marido, como filho, então nem se fala. Você ficou cuidando de mim, desde a partida do Luiz Fernando e do teu pai, e você é uma pessoa maravilhosa, não deixa faltar nada para mim. Você é uma pessoa maravilhosa. E eu te amo muito, que você sabe, mas muito. Você é o porto seguro que eu tenho. Te amo, meu filho. Que Deus te abençoe. Não vale, pessoal. Não vale, não. Aí é golpe baixo, né? É golpe baixo. Maninha, Aí eu tá a sua tenho base, certeza que o que você pediu no começo do programa vai acontecer, né? Então, gente, olha, eu agradeço de coração, né? Pega a gente desprevenido, aqui vocês tiram do entrevistado aqui situações, né? Mas foi muito bacana poder reviver as coisas, para estar conversando aqui com vocês, viu? E com certeza isso aqui vai ser um sucesso, já é um sucesso. E parabenizar aí vocês pela iniciativa, tá? A gente agradece aqui, né? E a gente espera que você tenha gostado da nossa homenagem para você. Essa, sinceramente, e também não me falaram nada. Todo mundo ficou quietinho. Não me falou Esse nada, é o nosso segredo. Viu? Agora, esses dos meninos, depois eu vou pegar uma cópia que me elogiaram. Nós vamos te dar a cópia, tá? Pode ficar tranquilo. Depois isso aí vai ser... Obrigado, gente. Muito bom. Ô, Fred, a gente tem 3 últimas perguntas que a gente costuma... são perguntas interessantes que contextualiza o momento que nós estamos e tudo que você consegue enxergar um pouco, tudo que você conquistou nesses últimos tempos, aí que você às vezes não percebe. A primeira seria, defina o Fred Teixeira Pinto, o Maninho Teixeira Pinto. Bom, uma pessoa, pode dizer, de paz com a vida. Eu espero, né? Não, assim,
realizado, né? Eu amo aquilo que eu faço, a minha família, os meus filhos, meus irmãos, meu irmão, meus sobrinhos, sobrinhas, quer dizer, a empresa eu amo de paixão. Então eu sou uma pessoa realizada. O que espero, né, da vida? Que a gente possa continuar fazendo diferença para aquelas pessoas que a gente ama, me dá o direito, junto com a família, de começar a usufruir um pouquinho mais, viajar mais, né? É isso, eu só tenho a agradecer, né, de tudo que a gente conseguiu conquistar, das oportunidades que a gente tem. Amo Garça, né? A gente é daqui, investe aqui, esse loteamento aqui, o filho veio trabalhar aqui, né? Então a gente também tem um carinho especial por essa cidade. Meu pai nasceu aqui, meu pai, por oportunidades, vezes, pensou em Rio Preto, Londrina, mas sempre a raiz sempre chamou mais forte e a gente acaba cada vez mais fincando o nosso pé aqui. Então, é só gratidão, Não espero continuar a minha vida dessa forma. Muito bom. E como você estava 5 anos atrás e você imaginaria que você estaria onde você está hoje? Não, né? A gente, graças a Deus, na parte assim da empresa, né, teve um ótimo crescimento, né, a vinda do Fred somou muito agora dos filhos, né. Agora, eu não esperava que eu ia ter as perdas, né, que eu ia passar por essas perdas, né, que a gente está passando. Então, hoje, a gente busca mais o sentido da vida, né. O ter, ele é importante, mas a gente precisa buscar cada dia mais ser melhor. O ter faz parte. A gente precisa ter objetivos na vida, precisa ter meta, a gente precisa ter sonhos. Eu acho que um homem sem sonho, né, a pessoa sem sonho é muito difícil, né? Então a gente precisa sonhar. Mas a gente tem que saber que precisamos ir atrás dos nossos sonhos, né? Só pedir não é o suficiente. Então hoje tem muitas oportunidades, a parte da internet aí, da pessoa, cursos online, né? Então, você não pode dizer, eu não sei tal coisa, você tem que buscar. A informação está aí. Né? A informação está aí. Então, é uma coisa de correr atrás. Só que, ao mesmo tempo que a gente olha, o que a gente pode ver é que, antes, quando eu comecei a namorar, era por carta. Eu esperava 1 semana a carta chegar. Hoje, a velocidade está muito rápida. Então, a gente sempre tem que ter o nosso tempo. A gente sabe que eu acho que a doença do século é a depressão. A gente ficou muito angustiado. O celular conecta a gente, faz às vezes a gente viver uma vida que não é nossa. A gente segue pessoas que só mostram encantos, mas toda família tem o seu problema, tem o seu desafio. Todo mundo tem os ganhos, tem as perdas, né? E a gente está aqui para buscar ser melhor, deixar um mundo melhor e ser melhor do que a gente chegou, né? Eu acho que é isso. Muito bem. Como você se imagina daqui a 5 ou 10 anos? Olha, eu me imagino, né, esperando, sabendo que o tempo está chegando, mas até agora a gente se olha para o espelho todo dia e é nessas horas que a gente para, a gente reflete. 30 anos de formado, casei em 93, mas antes já tinha um relacionamento, namorava minha esposa há 9 anos. Eu falei, gente do céu, meio século, né? Antes a gente brincava, eu fazia muito essa conta. Poxa, hoje eu tenho 20, daqui, se eu dobrar, vou ter 40. Eu já não dobro mais. Então a gente espera que cada vez mais eu tenha, que Deus me dê a sabedoria, a paciência, de aceitar aquelas coisas que eu não possa mudar, mas me dá sabedoria para mudar aquilo que eu posso, né? E tentar cada vez mais construir mais amizades, construir mais pontes, e é isso. Então, tá aqui com saúde, né? Que é o que importa, né? É o que importa, né? É isso. Muito bom. Fred, queríamos agradecer. Uma história maravilhosa, sensacional. Passamos 1 hora, que já estamos 1h20 conversando, e não passou, parece que voou o tempo, né? Foi muito bom. Eu queria agradecer a todos vocês, até o Chico esteve lá comigo, a gente batendo um papo, né? É muito gostoso. Para mim foi uma viagem no tempo, fazia tempo que eu não fazia essa reflexão, né?
Então, aí é aquilo. Hoje vocês fizeram a diferença na minha vida. Então, acho que é muito bacana. Vou levar vocês para dentro de mim, pode ter certeza. Que bom, Fred, que bom. E você vai estar com a gente também. Que história de vida, que conhecimento. Obrigado por esse carinho de ter recebido a gente aqui, ter dado essa oportunidade de conhecer melhor o Fred. Mário, mais um. Mais um. Eu queria agradecer nossos apoiadores, a CM Móveis, que sempre está nos emprestando os móveis aqui para a gente conseguir ter um cenário legal, bonito. O Jornal Garça em Foco, com o Chiquinho, que está sempre nossa nos produção, apoiando. Né? Nosso produtor oficial. Nosso produtor oficial. A Agência Creare, que está sempre com nós, trazendo inovações, trazendo ideias para a gente conseguir sempre melhorar nosso podcast. E a Garcine, que é o Carlão está aqui com a gente, sempre produzindo nossos vídeos e nos ajudando no que for preciso, né, Carlão? Obrigado, gente. Obrigado, Mari. Obrigado, Fred. Eu agradeço. E até a próxima. Siga a gente. E é isso que eu ia falar. Você que não segue ainda a gente no nosso canal do YouTube, Pod Café, e no Instagram, oficial Pod Café. Siga a gente, curta e deixe seus comentários. Tá aqui embaixo. Valeu, obrigado. Valeu. Os Pereira Leite que tava falando, nossa, que coisa. Eu lembrava ainda de ver o seu Pereira Leite com o landalzão dele. Eu lembro também. Parando pra pegar um pastel, a mulher com chale na cabeça, com o seu chapeuzão e não vendendo café. Eu lembro. Então a gente pegou fases aí, bacana. E agora vocês, né? Os mais jovens aí, no comando, né? Vocês vão fazer uma diferença. E a gente... Como você fez a diferença quando você começou, e agora são as gerações que vão. Isso aí.